Perúgia, Itália, ano 178. Um bispo chamado Constâncio está diante do imperador Marco Aurélio. 3 vezes preso. 3 vezes torturado. Primeira vez, trancado em termas com temperaturas infernais. Saiu ileso. Segunda vez, forçado a caminhar sobre brasas ardentes. Saiu ileso. Agora é a 3ª prisão, e o imperador está furioso. Adore nossos deuses ou morra. Constâncio responde com voz firme: sigo apenas a Cristo e sua igreja. A sentença: decapitação. Sua cabeça foi arrancada e pendurada em plena praça pública, um aviso a todos os cristãos de Perúgia. Mas o que o Império Romano não esperava era que, no exato local onde Constâncio foi sepultado, os cristãos construiriam uma capela. Um século depois, uma catedral. E hoje, 1800 anos depois, ele é venerado como santo. O que faz alguém escolher a morte em vez de negar Cristo? Esta é a história de São Constâncio e de outros 11 mártires que hoje, 29 de janeiro, a Igreja Católica celebra. Constâncio era jovem quando sua vida mudou para sempre. Aos 30 anos, uma idade considerada prematura para tamanha responsabilidade, foi escolhido para ser o primeiro bispo de Perúgia, no coração da Itália. Não era apenas um título. Era um chamado que o colocaria na linha de frente da perseguição mais brutal que a Igreja enfrentava. O imperador Marco Aurélio, conhecido na história como filósofo imperador, havia declarado guerra aos cristãos. Para ele, a lealdade ao império exigia adoração aos deuses romanos. Recusar era traição. Constâncio sabia disso, mas não recuou. Desde o início de seu episcopado, destacou-se por 2 coisas: mortificação pessoal e generosidade extrema para com os pobres. Enquanto bispos de outras cidades viviam com conforto, Constâncio dormia sobre palha. Jejuava dias inteiros. Distribuía tudo o que recebia aos necessitados. Não guardava nada para si, porque sabia que tudo pertencia a Cristo. Mas sua caridade não passou despercebida, e nem sua recusa em adorar os deuses romanos. A primeira vez que foi preso, Constâncio estava celebrando missa clandestinamente em uma casa cristã. Soldados invadiram, arrastaram-no para fora, e o levaram diante do governador local. Adore nossos deuses ou sofrerá. Constâncio respondeu com calma: adoro apenas ao Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo. A punição foi cruel. Trancaram-no em termas superaquecidas, salas de vapor com temperaturas tão altas que podiam matar em horas. Era um método de tortura comum. O calor extremo desidratava, queimava a pele, sufocava. Mas quando abriram a porta dias depois, esperando encontrar um cadáver, Constâncio estava vivo, de pé, rezando, ileso. Os guardas ficaram aterrorizados. Alguns, tocados pelo milagre, se converteram ali mesmo ao cristianismo. Foi libertado, mas a liberdade duraria pouco. Constâncio voltou a Perúgia e continuou seu trabalho pastoral. Celebrava missas, batizava, ensinava e, mais uma vez, foi denunciado. Desta vez, a ordem veio direto de Marco Aurélio. O imperador estava enfurecido com os relatórios de que cristãos continuavam se multiplicando em Perúgia e que o próprio bispo havia convertido soldados romanos. Constâncio foi preso novamente e levado a Roma. A sentença: caminhar descalço sobre carvões em brasa. Montaram uma plataforma em plena praça pública. Acenderam as brasas até ficarem incandescentes, brilhando em vermelho alaranjado, e forçaram Constâncio a andar sobre elas. A multidão assistia, esperando vê-lo gritar, se contorcer, desmaiar de dor. Mas Constâncio atravessou as brasas sem se queimar. Suas vestes não pegaram fogo. Seus pés não apresentaram bolhas. Mais uma vez, o milagre era inegável. E mais uma vez, soldados e cidadãos romanos, testemunhas oculares do prodígio, se converteram ao cristianismo. Marco Aurélio, furioso com o fracasso das torturas, ordenou sua libertação. Mas não por misericórdia, porque estava planejando algo pior. Ano 178. Constâncio tinha agora mais de 40 anos de episcopado. Mas sua influência só crescia. Perúgia era uma cidade predominantemente cristã.
E isso era inaceitável para Roma. Sob nova acusação, desta vez, de conspiração contra o Império, Constâncio foi preso pela terceira vez. Não houve julgamento prolongado. Não houve nova tentativa de tortura. Marco Aurélio deu a sentença direta: decapitação. Em plena praça pública de Perúgia, diante de uma multidão silenciosa, Constâncio foi levado ao cadafalso. Ajoelhou-se. Rezou em voz alta. Entregou sua alma a Cristo. A espada caiu. Sua cabeça foi arrancada, e como aviso macabro, pendurada em um poste no centro da praça. Era para ser um exemplo, uma mensagem de terror para todos os cristãos. Mas teve o efeito oposto. Os cristãos de Perúgia, em vez de recuarem com medo, recuperaram o corpo de Constâncio durante a noite. Sepultaram-no em segredo. E no local exato de seu túmulo, construíram uma pequena capela. Um século depois, quando o Império Romano finalmente se converteu ao cristianismo sob Constantino, aquela capela foi transformada na primeira catedral de Perúgia. E até hoje, 1800 anos depois, São Constâncio é venerado como padroeiro de Perúgia e um dos grandes mártires da Igreja primitiva. Sua festa litúrgica é celebrada em 29 de janeiro, o dia de sua morte. Ou, como a Igreja chama, seu Dies Natalis, seu nascimento para o céu. Constâncio não estava sozinho. No mesmo dia, a Igreja celebra a memória de outros mártires que, em diferentes épocas e lugares, deram suas vidas por Cristo. São Sabínio e sua irmã Bébia, ano 250. Andessa, na Capadócia, atual Turquia. O imperador Décio havia decretado que todos os cidadãos do império deveriam adorar os deuses romanos, e o próprio imperador como Deus vivo na terra. Sabínio, um presbítero, e sua irmã Bébia, recusaram. Foram presos, interrogados, torturados. Neguem Cristo ou morrerão. Sua resposta: seguiremos ao Senhor Jesus Cristo e à Santa Igreja que ele fundou. Foram decapitados. Suas cabeças foram expostas em postes nas ruas da Turquia, mais um aviso sangrento aos cristãos. Mas, como Constâncio, seu sangue regou a fé, e a Igreja cresceu. São Pápias e São Mauro, ano 255. Roma. Cemitério Maior. 2 cristãos, Pápias e Mauro, foram denunciados por se recusarem a participar dos sacrifícios pagãos. Levados diante do imperador Décio, receberam a mesma ordem: adorem nossos deuses ou morram. Recusaram. A sentença: queimados vivos em plena praça pública de Roma. As chamas consumiram seus corpos, mas sua fé permaneceu intacta. São Valeriano, bispo, ano 257. Tréveres, na Gália, atual Alemanha. Valeriano era o segundo bispo daquela região, uma área recém-evangelizada, ainda majoritariamente pagã. Quando o imperador romano ordenou que todos os bispos renunciassem à fé católica, Valeriano recusou. Foi decapitado publicamente, e sua cabeça exibida como troféu imperial. Mas sua morte inspirou centenas de conversões. E a Igreja na Germânia floresceu. São Juventino e São Maximino, ano 363. Antioquia, atual Turquia. O imperador Juliano, o apóstata, assim chamado por ter renunciado ao cristianismo e tentado restaurar o paganismo, perseguia violentamente os cristãos. Juventino e Maximino, soldados romanos convertidos, recusaram-se a adorar o imperador. Foram queimados em uma grelha perto de Antioquia. Morreram rezando. E suas últimas palavras foram: Cristo é Rei. Nem todos os santos celebrados hoje foram mártires. Alguns viveram vidas longas, dedicadas ao serviço da Igreja e à evangelização. Santo Afrônio, ano 378. Nascido na Pérsia, Afrônio foi educado no paganismo zoroastrista. Mas, seguindo o exemplo dos reis magos que foram adorar Jesus em Belém, converteu-se ao cristianismo. Dedicou sua vida à pregação do Evangelho na Pérsia, uma região hostil aos cristãos. Morreu de morte natural, mas deixou comunidades cristãs florescentes por toda a região. São Gildas, o sábio, ano 570. Bretanha, atual França. Gildas foi um monge e evangelizador que ajudou a converter tribos celtas ao cristianismo. Fundou mosteiros,
escolas e hospitais. Escreveu sobre a história da Igreja na Bretanha. Morreu em paz, aos 70 anos, cercado por discípulos. São Sulpício Severo, ano 591. Bispo de Bourges, na Gália, atual França. Sulpício construiu escolas, hospitais e centros de formação cristã. Converteu milhares ao catolicismo através de sua pregação clara e caridade heróica. Morreu de morte natural, venerado por todo o povo. Beata Vilana de Bocci, ano 1361. Florença, Itália. Vilana era mãe de família e vivia uma vida mundana, dedicada a luxos e vaidades. Mas, após uma conversão profunda, abandonou tudo e ingressou na Ordem Terceira de São Domingos. Passou o resto da vida em oração e penitência, cuidando de pobres e doentes. Morreu em santidade, reconhecida como beata pela Igreja. Beato Bronisław Markiewicz, ano 1912. Polônia. Padre salesiano, fundou a Congregação de São Miguel Arcanjo para educar jovens órfãos e abandonados. Construiu escolas, oficinas e lares para crianças de rua. Morreu de morte natural, deixando um legado de caridade educativa. Beata Boleslava Lament, ano 1946. Polônia. Durante o período comunista, quando a Igreja era brutalmente perseguida, Boleslava fundou a Congregação das Irmãs Missionárias da Sagrada Família. Enfrentou prisões, ameaças e perseguições, mas nunca abandonou sua missão. Morreu em 1946, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Foi beatificada por seu heroísmo na fé. 29 de janeiro. Um único dia. 12 santos e beatos. Alguns morreram decapitados. Outros queimados vivos. Alguns atravessaram brasas incandescentes sem se queimar. Outros viveram vidas longas de serviço silencioso. Mas todos tinham algo em comum. Escolheram Cristo acima de tudo. São Constâncio poderia ter adorado os deuses romanos e salvado sua vida. Mas escolheu a morte. Sabínio e Bébia poderiam ter negado Cristo diante do imperador. Mas escolheram a decapitação. Juventino e Maximino poderiam ter fingido adorar Juliano. Mas escolheram a grelha ardente. E os santos que morreram em paz, Gildas, Sulpício, Vilana, Bronisław, Boleslava, também fizeram escolhas radicais. Abandonaram conforto, riqueza, segurança. Escolheram servir. E nós, o que estamos escolhendo hoje? Vivemos em uma época em que ninguém nos ameaça com decapitação por seguir Cristo. Mas quantas vezes negamos nossa fé por conveniência? Quantas vezes calamos diante da injustiça por medo da rejeição? Quantas vezes escolhemos o mundo em vez de Cristo por comodismo? Os santos do dia 29 de janeiro nos desafiam. Até onde você está disposto a ir por amor a Cristo? Se você gostou de conhecer a vida de São Constâncio e dos outros santos celebrados hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todos os dias a história do santo do dia. Me conta, qual desses santos mais tocou seu coração? De qual cidade você está assistindo? Sua participação é muito importante para nós. Se esta história fortaleceu sua fé, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa conhecer o exemplo de coragem desses mártires. Que a intercessão de São Constâncio e de todos os santos do dia 29 de janeiro nos fortaleça na fé. São Constâncio, rogai por nós.